Ô, Débora, Hum, sabe tem umas frases que a gente diz, assim, que a gente escuta, que a gente repete, e a gente é assim mesmo e tal. Quando a gente pensa, fala, se a gente fizer a pergunta assim, mas será que tem que ser assim mesmo? Vale a pena perguntar, será que tem que ser assim mesmo, né? Por exemplo, e eu quero falar sobre a discussão em torno do relatório da CPI da pandemia. O Renan Calheiros, ou gente do Renan Calheiros, ou seja lá quem for ligado ao Renan Calheiros, vazou o relatório. Bom, se tivesse vazado uma obra de Shakespeare, né? Se tivesse vazado um texto extraordinário, se tivesse, sei lá, uma obra do Machado de Assis, a gente podia discutir o vazamento, vai. Vamos discutir o vazamento, olha que absurdo, né? Mas posto que quando você pôde ler, você viu que aquilo era um texto complicado sobre o qual a gente vai conversar, o vazamento fica em segundo plano, porque se não tivesse sido vazado, ainda assim o Brasil seria exposto a esse texto que é um absurdo. É um absurdo. Então, vazado ou não vazado, a gente descobriu no domingo, descobriu na terça. O fato é que o Brasil foi ou será apresentado a um texto que é um vexame. É um vexame. E a frase a que eu me referi é, não, isso é próprio da política, é assim mesmo. Mas isso é próprio da política? Quer dizer, o processo político tem como uma das suas manifestações, que a gente entende que é própria da política, fazer isso que o Renan Calheiros propõe. Será que realmente isso é próprio da política, né? Não me parece que seja próprio da política. Não, a gente sabe que uma CPI faz um julgamento político. Perfeito. É um julgamento político. Não dá para você querer que eles usem os procedimentos do Ministério Público, né, que se preocupem com a maneira como magistrados conduziriam de forma independente, né, as discussões, coisa que o presidente da CPI não faz. Que a lógica do trabalho policial fosse seguido, até aproveitando a experiência, a expertise, o talento dos investigadores, sabe? Cheque os documentos, confira, leia, e então chame a pessoa para depor, para só então dizer e verificar se houve uma contradição ou não. Aqui não, já chama o cara para depor, prende, xinga o cara, é um negócio. Aí vai, chama o camarada e pergunta assim, que dia que foi? Como assim? Você não sabe que dia que foi? Eu comentei aqui, eu vou repetir para quem não ouviu. Quem ouviu, ouve de novo, vai. O ex-presidente da República, Ernesto Geisel, presidiu a Petrobras. E presidindo a Petrobras, ele recebeu para uma rara entrevista um jornalista. E disse, pois não, pode perguntar. Aí o jornalista perguntou, qual é a produção de petróleo do Brasil? Ele disse, está encerrada a entrevista. Aí isso como assim? Não, se um jornalista vem entrevistar o presidente da Petrobras e não sabe qual é a produção de petróleo do Brasil, eu já estou temendo pela segunda pergunta. E na CPI a gente temia sempre pela segunda pergunta, porque as pessoas não sabem nada, não se preparam, com raras exceções. Aí o resultado é um texto, que é um julgamento político, mas ela desmoraliza a investigação, ela desmoraliza o Senado, ela desmoraliza o voto, ela desmoraliza o eleitor, ela desmoraliza a própria democracia. Ah não, a CPI é mais a grandes descobertas, é muito importante. Tudo bem, mas a CPI não busca uma verdade, ainda que seja uma verdade política, né? Ainda que não seja a verdade da forma como o Poder Judiciário buscaria, como o sistema de justiça funcionando. Mas se busca a verdade, como aceitar certas coisas, como a afirmação do genocídio? Como aceitar que o presidente da República tinha a intenção de exterminar os indígenas brasileiros? Sabe, o presidente Bolsonaro tem vários defeitos. O governo dele tem vários problemas. Nós não precisamos agora acusar o presidente de fazer uma coisa que ele não fez. Sabe, eliminar os indígenas. E é aquilo.
fala em genocídio, aí esse negócio corre o mundo, genocídio. É um absurdo. Vamos esperar que eles mudem. Homicídio qualificado. 70 indiciados. 70. Quer dizer, tiveram que montar uma quadrilha, um quadrilhão, lembra? Tinha quadrilhão do PT, quadrilhão do PMDB, quadrilhão. Agora criaram o quinquilhão, né? 70 caras, quer dizer, 70 pessoas fazendo besteira. E aí bota o Flávio Bolsonaro. O que o Flávio Bolsonaro tem a ver com isso? Me diz. O Flávio Bolsonaro é senador. O que ele fazia? Aí, aquilo que pra mim, desde o primeiro dia eu escuto, não dá. Não dá. E não vai conseguir provar. Na CPI vai escrever, porque cabe tudo, né? Mas não para em pé. A existência de um gabinete paralelo que conduzia a saúde do Brasil. O que tinha, e é indiscutível, é a devoção do presidente da República a um conjunto de bruxarias, entre as quais procedimentos e medicamentos ineficazes, comprovadamente ineficazes. Não dá para entender essa paixão. Dá para entender que em algum momento lá atrás, quando o presidente americano, o primeiro-ministro inglês e um grupo defendia o uso de alguns medicamentos, inclusive não havia muito o que falar, porque não tinha estudos, você se posicionasse a favor desses medicamentos. Aí o tempo passa e você continua a falar, a única pessoa do planeta Terra que fala isso, e esses lunáticos que a CPI diz que integram um gabinete paralelo. Então é o seguinte, gabinete paralelo é o conjunto dos profissionais que pensam igual e de forma errada. Então se você pensar igual de forma errada, você é de um gabinete paralelo. Gente, aí pegam o termo gabinete paralelo e a gente tem que pensar. Gabinete, quer dizer, então tinha uma estrutura de poder. Era uma estrutura de poder. A este gabinete eram submetidas decisões do Ministério da Saúde e que se o gabinete não desse a chancela, as decisões seriam revistas. Tem um episódio, tem alguma história disso? Não, tem o presidente se reunindo com gente que pensa errado. Tudo torto. Bom, e qual é o crime de pensar junto? Se a gente for agora condenar as pessoas porque pensam torto, tem o direito de pensar torto. Agora, agir torto não. Então vamos julgar as ações do presidente. Agora, gabinete paralelo. Aí um dos capítulos da CPI é uma investigação em torno de um hospital privado. Acho importantíssimo, tem que investigar mesmo. Ali tem muita bola dividida, tem muita confusão. Aí cria-se uma conexão entre o gabinete paralelo e essa rede de hospitais privados, de plano de saúde. E aí a gente vai para um ambiente em que a impunidade está contratada. Você, ao apontar um crime que não existe, esse crime vai cair, você vai sustentar o tempo inteiro que o crime existia e que quem derrubou era a favor da impunidade. Não. Você, ao apontar um crime que não existe, estará dando a liberdade e a inocência para aquele que você acusou por absoluta irresponsabilidade. Não tem como segurar isso e manter isso. O texto não vai ser muito diferente do texto que vazou. Esse texto mostra, é o retrato do que foi essa CPI. Teve acesso a histórias extraordinárias, e tem coisa importante ali, e optou por incluir nas histórias extraordinárias um desfecho mágico, louco. Não existe gabinete paralelo, não existe homicídio qualificado. O presidente da República não mandou matar alguém, ninguém. O presidente da República não falou assim, como é que a gente faz para matar esse povo todo? Não faz sentido. O presidente da República defendia a imunidade de rebanho. Defendia a imunidade de rebanho, eu acho que defende até hoje a imunidade de rebanho. Não há crime em defender a imunidade de rebanho. Não é sensato, não é razoável. Agora, defender a imunidade de rebanho é um crime? Onde é que está no Código Penal? Então, se a gente não acha no Código Penal
o ato a que se refere a CPI, não adianta colocar em outro artigo do Código Penal para fazer caber. Aí tudo vira coisas incríveis e você desmoraliza não o acusado, você desmoraliza o acusador. O Senado Federal, e aí Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, o Senado Federal representa um poder muito importante no Brasil. É formado por pessoas, todas maiores de 35 anos, tem uma experiência muito maior do que os deputados federais. O deputado federal representa a galera, representa o povão, representa o povo brasileiro. O Senado representa os estados, representa estruturas. Vários são governadores, né? Foram governadores, são figuras sêniores comparado à Câmara. A Câmara é mais juvenil. A Câmara tem uns moleques lá, uns caras que estão chegando e tal. Podem ser promissores, mas no Senado tem gente mais qualificada, mais preparada, com mais história. E aí desmoraliza o Senado brasileiro. E desmoraliza a política, desmoraliza o poder legislativo. Quer fazer o jogo de quem com isso? E fazer disso um jogo eleitoral? Só um jogo eleitoral? Os depoimentos de ontem foram de partir o coração. Os depoimentos de ontem são desconcertantes. Pessoas que foram levar a vida real, a vida como ela é, a dor da morte por Covid, para dentro do Senado. Qual o comentário que se pode fazer disso? Por que essa proximidade ou essa aproximação entre o povo e o Senado só neste momento? Por que a gente não leva também para o Senado, né, e para a Câmara dos Deputados o pequeno empresário, o microempresário, aquele que está passando fome, aquele que, não estou dizendo que o empresário está passando fome, estou dizendo como um outro item, o desempregado, para também ser ouvido, dar o seu testemunho e de repente os senadores fazerem alguma coisa para mudar esse cenário. Aquele que não consegue produzir, aquele que não consegue transportar. O Jornal da Band mostrou uma reportagem sobre a BR-163, uma rodovia fundamental. É um desastre aquilo. O Congresso Nacional tem que fazer alguma coisa, os políticos têm que fazer alguma coisa, o executivo. Deixa para lá, vamos deixando, vamos enrolando. Agora o momento é de exploração política e demagogia no campo da Covid. Usando as pessoas. Aquelas pessoas foram dar seu depoimento sincero. O que eles vão fazer com esse depoimento sincero? Dizer que o Bolsonaro é um genocida? A gente não pode aceitar isso como é próprio da política. Porque se isso for próprio da política, vamos começar a pensar que a gente tem que mudar a política. E a gente tem que mudar a política. A gente tem que melhorar o nível da política. E a única certeza que se tem é que nós aqui falando que a gente tem que melhorar o nível da política, e quem faz a política é aqueles que vão fazer e são candidatos, né? E fazem. Então tá lá o Renan Calheiros, o Omar Aziz, né? Ciro Nogueira, ministro, o cara era senador, eles que saem candidatos, então, de fato. Mas é preciso que a gente não aceite isso como uma coisa própria da política. A política não é essa coisa pequena desse relatório mal feito, mal ajambrado, pedestre. A política pode ser uma coisa bacana. Tem vários nomes na história que honraram isso é coisa da política. E a gente tem que cobrar que eles façam sim, isso é próprio da política. Vamos aguardar esse relatório, vai ter a leitura, vamos ver se ele amadurece. Isso é que nem jogar pôquer, Débora. Você pega a sua mão, não tem nada. Aí você vai tomar um café, quando você volta na esperança de ter um trio de... uma trinca de asas, não vai ter. Vai ter a mesma carta que você deixou quando você foi tomar café. O relatório tá lá, né? Você vai abrir o relatório de novo, ele vai ser aquela porcaria. E um problemão que eles tinham para resolver. Enrolaram a gente 3 meses, 4 meses. A gente acreditou que aqui podia... Não, agora vai ser diferente. Agora vai ser diferente. Quanta gente tem alguém na família que promete que vai mudar e diz, agora vai mudar tudo, vai ser diferente. Tá aí, uma CPI que pode ter um destino lamentável, sendo que lidava com material precioso. O Brasil acreditou, o Brasil esperou. Vamos ver o que sai.